Oi, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Samira, atualmente estou cursando o primeiro semestre de nutrição. Bom, esse semestre acabou exatamente faz uns 5 dias, né? E eu vim trazer aqui para vocês as matérias que eu tive nesse primeiro semestre. No caso, a gente teve, cerca de matérias difíceis e matérias, assim, muito fáceis, né? No caso, a primeira matéria que eu tive foi Introdução à Nutrição. Bom, essa matéria é fácil, assim, e como dizia a minha professora, é uma matéria que não tem muito o que explicar, né? É algo que fala muito sobre as diretrizes, o regulamento da nossa área, os códigos de éticas e o que a gente pode ou não pode fazer, né? Então foi uma matéria que a gente precisava ler um pouco mais sobre o que era o nutricionista, quais seriam as áreas ali de atuação. Basicamente, não tem assim um nível de dificuldade essa matéria. É uma matéria bem tranquila e a maioria da minha turma fechou com 10, porque realmente não tinha muita dificuldade, não tinha muito o que estudar. Era só basicamente você ler, prestar atenção na aula, né? E um diferencial que teve nessa minha matéria, né, foi que minha professora escolheu fazer palestras, né, trazer alunos que estudou com ela para que motivasse a gente. No caso, ela trouxe uma moça, né, que deu ali uma palestra sobre nutrição clínica, e o outro foi sobre o An na área do esporte, né? No caso, ele trabalha atualmente em um time de futebol. Então, o nutricionista explicou basicamente tudo que ele fazia ali com os jogadores de futebol, qual era a dieta certinha, e foi uma das aulas mais incríveis que a gente teve. Logo após isso, a gente teve uma das mais difíceis, que foi biologia, histologia e embriologia. Bom, eu não sei nem explicar, assim, basicamente o que era. Eu só sei que a gente tinha que estudar 24 horas por dia, porque foi uma matéria difícil. Para quem não tem essa habilidade com ciências, com células, com tecidos, é importante estudar assim que acaba a nossa aula. No caso, eu estudo de manhã na Unip. Então, eu já chegava, estudava, e mesmo assim, na primeira prova eu não fui tão bem assim, né? Não atingi a média da Unip, mas na segunda eu consegui ultrapassar, e exatamente por isso eu não fiquei com DP. Então, foi uma matéria que fez eu abrir o olho e falar, realmente, nutrição não é uma matéria tão fácil, como todo mundo fala, né? Vai estudar nutrição, vai cuidar de maçã, de abacate, sei lá, dessas coisas assim. Bom, na parte ali da NP1, a gente estudou um pouco sobre os tipos celulares, as características, membrana plasmática e toda aquela partezinha ali que envolve uma célula, né? No caso também, a gente conseguiu estudar a parte do tecido epitelial. Olhando assim, nossa, parece que foi simples, foi fácil, mas não. O que deixou a gente assim, um pouco mais preocupado foi porque a nossa professora, toda a aula, ela passava casos clínicos para a gente poder estudar em cima da matéria. Então, por exemplo, ela passou um caso clínico sobre fecundação. E aí a gente tinha que ali estudar, fazer um diagnóstico. Claro, a gente é de nutrição, não tem nada a ver com isso. Só que é importante a gente aprender, entender basicamente o que é a célula, como ela se reconstitui, como ela faz a parte ali da ATP, ADP. É importante, tudo isso é importante e foi uma das matérias mais difíceis pra mim, entendeu? Porque eu saí de uma área, né, no caso eu já fiz faculdade, eu era da área de RH, fiz pós-graduação em contabilidade e financeiro. E aí, quando eu decidi fazer essa faculdade, eu simplesmente saí do óbvio, né? Que era ali trabalhar de administração e tal, e vim pra essa parte mais biológica, assim. Então, pra mim foi uma dificuldade, assim, nível médio, porque eu gostava dessa área, porém, eu tinha dificuldade. Mas na NP2 a gente estudou mais sobre tecido nervoso, os tipos, né, do tecido conjuntivo, e foi basicamente isso. A matéria de biologia, histologia e embriologia foi uma matéria, assim, de nível de dificuldade, eu acho que 9. É um pouquinho difícil, mas pra quem consegue estudar, ter tempo também pra estudar, vai super bem, certo? Agora, a próxima matéria que eu tive foi políticas de saúde. Bom, nessa matéria a gente estudou basicamente
sobre o SUS, a história do SUS, o que era o SUS, quais são os elementos que contempla. A gente estudou também sobre a estratégia familiar, sobre as PICs, né? Sobre tudo que envolve ali o SUS, como que a área de nutrição e até mesmo da enfermagem tá dentro ali dessa área, quando foi que ela surgiu. É uma matéria, assim, bem interessante, porque a gente amplia o nosso conhecimento, sai do óbvio, né? E a gente consegue entender basicamente onde surgiu, né? Por que existe o SUS? Porque aqui existe, em outros países não. Essa foi a palavra-chave da matéria. Por que no Brasil existe? Porque no Brasil o sistema de saúde é muito bom e em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, só é bom para quem tem dinheiro. Entendeu? Então é algo ali sobre políticas mesmo, mas políticas relacionadas diretamente à saúde. Outra matéria também que a gente teve, que no caso foi integrada, né? Foi duas matérias, duas atividades em uma matéria só, foi políticas educativas de saúde. Bom, nessa matéria a gente fez, né, como se fosse a nossa atividade práticas supervisionadas, que no caso foi o nosso primeiro TCC, né, entre aspas. Eu chamo assim porque pra mim é mais fácil, porque a partir do momento que tem apresentação, todo mundo bonitinho, tem que criar alguma coisa nova, entregar trabalho escrito na ordem ABNT, é um TCC, na minha opinião, tá? Mas o que acontece? Até então a gente não ia ter nem NP1 e nem NP2. Faltando 2 semanas, não sei o que aconteceu, a gente, né, foi avisado que ia ter NP1. Só que aí foi o grande espanto pra todo mundo, porque a gente não tava tendo matéria, né? Porque a professora estava usando todas as aulas pra gente poder fazer o nosso trabalho, ali supervisionar, nos ajudar, dar ali um certo apoio pra gente em relação ao nosso trabalho, porque cada grupo, né, no caso eram grupos de 10 pessoas, tinham que montar alguma coisa interativa com as pessoas e para uma população que fosse, como eu posso dizer, leiga, né? No nosso caso, né, no meu caso, a gente fez... A gente escolheu um tema sobre a limpeza, a higienização e o armazenamento de frutas e hortaliças. Então, assim, foi um tema bem legal, a gente conseguiu fazer um vídeo, conseguimos fazer o trabalho escrito, a apresentação foi legal, só deu problema mesmo com o vídeo, mas é algo normal, né? Às vezes dá problema mesmo, porque não depende da gente, depende dos equipamentos da própria unidade da onde a gente trabalha. Mas foi algo bem legal, a gente tirou uma nota muito boa, né? Graças a Deus. Já que a gente ia fazer, né, agora a prova de NP1, a gente acabou tendo 3 dias de aula, né? Aula escrita mesmo, lá com os slides e tal, e a gente tinha que entender, né? A matéria foi basicamente essa, entender os métodos que cada professor usa para dar uma aula. Método de slide, de panfleto, de perguntas, respostas, essas coisinhas assim mais da área de pedagogia, né? Porque se você for pensar bem, a gente vai utilizar essas práticas educativas com os nossos pacientes, ou até mesmo se a gente tiver uma empresa de administração, a gente precisa entender os nossos clientes, os nossos pacientes, entender certinho, conversar, para que eles possam também nos entender. Um exemplo que a gente usava muito era um idoso. Um idoso muitas vezes não entende a linguagem de um adolescente e acaba tendo aquele ruído na comunicação. Então a gente teria que entender qual é o método que esse idoso deveria reconhecer ou entender para que a mensagem fosse passada para ele. Então, basicamente, foi uma matéria rápida, a prova foi bem fácil, entre aspas, né? Porque na Unip tem bastante pegadinha, mas foi bem fácil. Tirei uma nota boa também. Isso também vocês não precisam se preocupar, porque vai muito assim de matéria para matéria, tá? A próxima matéria que a gente teve foi as matérias do AVA. Para quem não conhece o AVA são matérias online, onde a gente precisa responder aquele questionário, e aquele questionário vale como nota e presença da NP1, e quando você for fazer a NP2 é presencial na Unip com perguntas múltipla escolha, certo? Bom, a gente teve interpretação de texto, né? Isso não precisa explicar muito, mas era textos, essas coisinhas assim, charges, coisas
pegadinhas também, coisas da agora da atualidade. Bom, a gente teve também antropologia, que foi o estudo do homem antigamente referente à alimentação, como eles se alimentavam, quais eram os padrões de beleza naquela época, como era basicamente a alimentação, da onde veio a alimentação do Brasil, por exemplo, as nossas culturas, um misto, né, da africana, portuguesa e até mesmo aqui dos índios, então a gente tinha que aprender muito sobre isso, porém na hora da prova, pra mim foi um pouquinho ruim, porque quando eu fui fazer as provas, nos 2 dias, tanto da NP2 quanto no exame, eu estava doente. Então, basicamente, eu não tava conseguindo entender, ler essas coisas, mas graças a Deus eu consegui passar. Mas é uma matéria fácil, tá? Só prestar atenção, fazer bonitinho que vocês vão se dar bem. A outra matéria foi biossegurança e ergonomia. Essa foi complicada. Por quê? É uma matéria que provavelmente muitos alunos acabam deixando para estudar em cima da prova. Por exemplo, minha prova é amanhã e eu vou estudar hoje. E essa matéria não pode. Assim como biologia também. É importante você sempre estudar, pesquisar, porque as provas da Unip são basicamente provas com pegadinhas, com verdadeiro, falso. Então são provas difíceis, não tem nada muito fácil, entendeu? Então é importante sempre focar nisso para que vocês possam se dar bem. Além dessas matérias, a gente teve também psicologia aplicada à nutrição. Basicamente, os estudos mesmo, que conta ali um pouco da história da nutrição, né? E como ela foi incluída na humanidade para que as pessoas pudessem entender que é importante cuidar da saúde. Entendeu? Então é basicamente ali uma nutrição comportamental. Você tem que entender o pensamento da pessoa para poder aplicar certa dieta, certo? Então foram essas 4 matérias de AVA: antropologia da alimentação, interpretação de texto, biossegurança e psicologia da alimentação, certo? Todas essas 4, né? Essas 4 matérias, vocês precisam fazer o questionário no site da Unip e depois fazer a prova presencial, que geralmente é sempre junto com as outras matérias, então por isso que é importante vocês estudarem antes, certo? E por último, a gente teve estudos disciplinares. No caso, os meus estudos disciplinares foi na área da introdução à alimentação. Esse é basicamente exercícios que a Unip coloca para que você possa estudar, como se fosse assim, uma ficha de estudo, né? Ficha de atividades que eles dão. No caso, são 10 questões referente à matéria de introdução à nutrição. E é importante que sejam todas respondidas, porque caso você esqueça de fazer ou de responder, é DP na certa. Então você pode pegar dependência nessa matéria, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida referente a alguma matéria, caso eu não tenha explicado direito também, vocês me avisem, até porque é meu primeiro vídeo falando sobre isso. E quando a gente chegar no segundo semestre eu conto, tá? Essa semana eu vou lá comprar meu jaleco, porque daqui a algumas semanas vai começar o semestre novamente, né? Então eu vou ter aula de anatomia e outras aulas que talvez a gente use o laboratório. Então, assim como a professora pediu, né, no último semestre, no primeiro semestre, pra gente já adquirir o jaleco, para que quando chegasse essas matérias de laboratório, o jaleco já tá ali na bolsa pra gente utilizar. Caso eu consiga gravar, eu gravo e mostro pra vocês qual jaleco eu comprei. Eu estou um pouquinho ansiosa porque eu não sei se pode já realmente comprar, qual modelo é o certo, mas eu acredito que vai dar tudo certo. E assim que começar as aulas, provavelmente eu vou começar a gravar, né? Se a Unip liberar também, a parte ali do laboratório, anatomia, essas coisinhas, para que vocês possam ver. É isso. Quem gostou, curte, dá um like, compartilha, por favor. Beijo!